Pois vamos em 7 de novembro. Eu sempre faço questão de me remeter aos antigos, né? Não sei se é pelo fato de que eu já sou meio antigo, mas o dia após o outro, ele é brutal, né? Pode ser brutal. Eu sou um cara muito racional. Não tem esse negócio de o destino, o não sei o que. Eu não tenho essas coisas, sabe? Mas existem coisas que eu acredito, né? Uma delas é fez aqui, pagou aqui. Eu acredito nisso. Talvez até por isso eu venha estruturando um modo de fazer as coisas que procuro não fazer o mal para as pessoas. Eu procuro não fazer o mal. Às vezes eu sou um pouco intenso demais, eu reconheço isso, sabe? Mas essa intensidade não passa de intensidade, de jeito, né? De macarronismo da minha parte, né? Eu procuro ser, às vezes, como é que eu vou dizer? Eu procuro ser claro demais, às vezes, né? Mas isso para garantir um espaço de relacionamento que seja sempre leal. Leal. As pessoas não precisam gostar do que eu vou dizer, do que eu penso, como eu me posiciono, né? Mas elas sempre saberão que eu estou sendo leal, que pelas costas não vem. Usando uma figuração, a metáfora do tiro, né? Se eu atirar vai ser no peito, não vai ser nas costas. Tem muita gente que usa mimimi, fala mansa, veja bem. E a gente vira as costas e sente a ferroada, né? E tem pessoas que fazem isso porque tem a síndrome do escorpião, né? Pobre do sapo, né? Pobre do sapo. Que resolveu carregar o escorpião no rio caudaloso, o escorpião avisado de que se houvesse problema com o sapo, ambos morreriam, né? E o escorpião não hesitou no meio da travessia e picou, né? Botou a ferroada, ferroou o sapo. E o sapo diz, escorpião, vamos morrer os dois. E o escorpião diz, desculpe. Não posso agir contra a minha natureza, né? Quantos escorpiões conhecemos, né? E escorpião fala com mimimi, fala mansa. E a outra vantagem dos velhos é que quanto mais o tempo passa, mais condições nós recebemos para compreender o mundo em que a gente vive e as consequências das coisas que a gente faz. Isso é importante, né? Martin Fierro. El diablo es temido no por diablo, pero por viejo. A sabedoria popular é pródiga e nos dá lições. Vejam, hoje, 7 de novembro, começa o Supremo Tribunal Federal a julgar os embargos de declaração de Bozo e a cúpula do golpe. Passado isso, o destino é cadeia, a papuda. O que se ouve é aquela conversa que não é conversa, até tem um motivo real. Bolsonaro na papuda não tem saúde para isso. Na papuda o banho é frio. Ele não vai ter banho frio. Ele é um ex-presidente da República. Mas o que chama atenção é que na medida em que Bolsonaro se aproxima da cadeia, aquelas frases que ele dizia, né, a maneira como ele se referia ao Lula, por exemplo, que ficou 500 e lá vai pauladas de dia preso, né, sem uma condenação definitiva. Ele se referia ao presidiário. Os filhos do Bolsonaro diziam isso, o presidiário. Pois é, agora com trânsito em julgado, depois de toda a defesa realizada, Bolsonaro vestirá o branco da papuda, presidiário.
Vejam, as frases bandido morto é o bandido bom. As outras frases sobre direitos humanos, né? Direitos humanos para humanos direitos. Tantas coisas se ouviu, né? Aquelas hordas de senadores bolsonaristas, né? Indo ao presídio reclamando da comida que recebiam aqueles presos por depredarem o patrimônio público e por tentarem um golpe de Estado no Brasil. Mas para os outros, eles nunca fizeram isso, né? Então veja como dia após o outro, ele é terrível, ele é terrível. Está se aproximando aí. A fotografia vai aparecer. Na Papuda já tiveram Maluf, Luiz Estevão, outros tantos políticos estiveram lá. Mas é aquela história, né? Nós precisamos pegar um processo e entendê-lo como processo e aprender com esses processos, que é o grande problema, né? Normalmente a gente vê tal coisa e aí vê aquele monte de bosta no chão e aí acha que aquilo é chocolate. Por quê? Porque tem um monte de fanático que vai repetir aquilo que os seus líderes dizem. Acreditem, gente, bosta é bosta, mesmo tendo cor de chocolate. Porque o chocolate, às vezes, mesmo sendo chocolate, produz bosta. Perguntem para o Flávio Bolsonaro isso. E as coisas que a gente faz, e as coisas que a gente diz, e os atos que praticamos, eles estão aí, se organizando, amadurecendo, se preparando para cobrar a conta, né? Daquelas coisas que são inexoráveis, né? A pedra atirada e a palavra dita não voltam mais. Elas cumprem o seu destino, se alguém achar que isto é coisa do destino. Não é um ato desejado. Quem diz o que diz, diz porque quer dizer. Bem preparado, mal preparado, com boas ou más intenções, quem comete um ato, o faz a partir daquilo que nós chamamos de um ato, de uma volição, de um desejo. E quando nós pegamos certas classes de pessoas, esses desejos se organizam em método. E o método do ódio, da necropolítica, né? O que é a necropolítica? A necropolítica é uma teorização de um cientista político ganês, se não me falha a memória, Aquiles, não me lembro o sobrenome, que diz que o Estado se organiza a partir, nesta quadra histórica, né? A partir da definição de quem deve viver e de quem deve morrer. Basta vermos as ações do Estado que estão na nossa volta. A matança de negros, pobres, excluídos. Veja o Sudão, não estou falando só de Brasil. Veja o Sudão, veja o Iêmen, veja a guerra em Gaza. Pois então, minha gente, que ironia, né? O Bolsonaro pedindo condições humanas para cumprir a sua pena. Sou a favor. Que ele receba todas as condições que ele negou durante décadas para outros seres humanos. Nunca é tarde para dar uma pensada, né? E bota na cabeça o seguinte: é muito melhor conviver com quem te diz as coisas na lata, sem ser desleal, do que quem usa da boa-fé dos outros para buscar objetivos, às vezes, indeclináveis, impublicáveis. Vamos nessa, 7 de novembro, começa o fim de Bolsonaro.